Olá, meus irmãos. Espero que Deus esteja abençoando a vida de vocês com o nosso estudo a respeito do livro de Marcos. Estamos agora no capítulo 10. Eu separei o texto que está lá entre os versículos 23 e 26. E os textos dizem o seguinte: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Esse texto é muito interessante. É o momento em que o jovem rico questiona Jesus sobre a salvação. E aí Jesus responde a ele: se ele seguisse os mandamentos e cumprisse aquilo que estava dito nos mandamentos, que ele seria salvo. Então ele respondeu: eu já faço isso desde pequeno, então eu estou acostumado a fazer. E aí Jesus falou: então você quer ser perfeito? Pegue todos os seus bens e venda. Então o jovem se entristeceu e foi embora. E aí Jesus dá essa palavra, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muitos questionam sobre isso e alguns usam isso até para acusar, denunciar e condenar os ricos. Mas isso é totalmente antibíblico, porque Jó recebeu toda a riqueza de volta. Abraão era rico. Salomão foi tão rico que ele marcou a história. Ele era tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que ele desvalorizava as moedas, as riquezas que tinha em volta, de tão rico que Salomão era. Então, mártires e pessoas importantes da palavra de Deus eram extremamente ricos. E como eles não iriam para o céu? E outros ainda tentam explicar isso, porque dizem que camelo, na verdade, era um fio, uma linha, que era muito difícil de passar por uma agulha. Ou que a agulha era um portal que tinha na região da Judéia, da Galiléia, que os camelos não queriam passar por ela. E outros ainda questionam que rico não consegue entrar no reino de Deus, ou seja, entrar na comunidade a respeito da definição do reino de Deus e reino dos céus. Enfim, eu quero deixar muito claro que é muito difícil que o rico entre no reino de Deus. Assim como é muito difícil que o rico confie em Deus e não na sua riqueza. É muito difícil que um sábio confie em Deus e não na sua sabedoria. É muito difícil que um forte confie em Deus e não na sua força. Um texto que eu separei aqui, que me faz pensar sobre esse assunto, está em Jeremias 9, no versículo 23 e 24. E o texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. É muito claro nesse texto para nós não nos apegarmos, não nos gloriarmos, não nos satisfazermos com a nossa sabedoria, com a nossa riqueza, com a nossa força, mas sim em conhecer e conviver mais com Deus. Qual que é a sua riqueza hoje? O que é aquilo que Jesus está dizendo para você? Pare de se apegar a essas coisas e se apegue a mim. O que Jesus está dizendo para você? Pare de confiar nessas coisas e confie em mim. Talvez não seja dinheiro, talvez seja o seu ego, talvez seja as suas redes sociais, talvez seja alguma coisa da sua vida. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que você precisa desapegar de alguma coisa. E essa coisa, Jesus já está falando para você. Desapegue disso, se apegue a mim. Muito cuidado e dê valor, como diz na palavra, a lealdade, a justiça, a retidão, a conhecer, a compreender mais de Deus. Isso que você tem que se gloriar, a estar na presença de Deus, a viver com Deus. Isso é muito mais importante do que tudo que a riqueza pode pagar, que a sabedoria, que a força, ou todas as outras habilidades, os dons. Pense bem, o que você tem se apegado? Você precisa abrir mão disso para você poder viver no reino de Deus.